Estamos aqui de volta agora para fazer a correção da apostila do nono ano, tá? Não esquecendo aqui a nossa apostila, tá? Então vamos corrigir agora e vamos começar pela página 271. Não esquecendo que as questões discursivas a gente vai corrigir semana que vem, vai ficar como exercício de casa, tá bom? Vamos lá, então vamos começar pela número 2. Identifique qual era o sistema do poder adotado na Rússia czarista. Quem marcou a letra E está correto, tá? Autocracia. Autocracia é um sistema de governo na qual a concentração do poder é toda no rei, certo? E ali ele está por causa do poder divino. Número 3. Como ficou conhecido o momento de instabilidade que se instaurou na Rússia czarista pouco antes da eclosão da Revolução Russa? Foi a letra C, que botou aí ensaio geral. Ensaio geral foi quando Lenin falou que o Domingo Sangrento ficou marcado em 1905, isso ficou marcado como o início ali da Revolução que vai acontecer em 1917, tá? Vamos lá, número 4 e a número 5 são discursivas. Então, como eu falei, a gente vai fazer semana que vem, vai ficar como dever de casa para vocês. Vamos lá, número 6. No momento revolucionário russo de 1917, o soviético consiste em letra C, com um comitê formado por camponeses, rebeldes, operários e soldados. Aqui está dizendo são as principais pessoas que participaram da Revolução de 1917 e esse pessoal era chamado de soviético, tá? Número 7. A Revolução Russa de 1917 constituiu uma transformação profunda na história das sociedades ocidentais, na medida que rompe ao mesmo tempo com o modelo de sociedade aristocrática, a Rússia czarista e com a unidade da economia capitalista. Nesse contexto, a Revolução de Outubro de 1917 pode ser caracterizada como a letra D, quem marcou aí, tá? Uma revolução proletária liderada pelos bolcheviques e sovietes contra o chamado governo provisório. Foi aquilo que eu falei para vocês, quando o czar renuncia, certo? O czar vai renunciar a favor do irmão, o irmão também vai renunciar, então vai vir um governo provisório. Então esse pessoal vai fazer essa oposição a esse governo novo. E nós sabemos por quê. Uma das razões, né? Uma que o governo provisório não queria sair da Primeira Guerra Mundial e os bolcheviques queriam sair, tá? Vamos lá, número 8. A Revolução Russa, ocorrida em 1917, deixou o mundo abalado. Pela primeira vez, tentava-se estabelecer um tipo de governo no qual os trabalhadores teriam participação ativa. Os líderes do novo Estado tinham plena convicção de que estava nascendo a sociedade socialista, em que as diferenças entre as classes sociais deveriam desaparecer. Era o aparecimento de um novo modo de organizar a produção, que substituiria o capitalismo. A questão correta é a letra D. O sistema descrito no texto acima baseou-se na teoria do filósofo de Karl Marx. Tinha como uma de suas características a propriedade coletiva dos bens de produção. Vamos lá. Próxima questão, a 9, ela é dividida em duas, tá? São dois textos que tem aí. Vamos lá, o primeiro. Fica abolida a propriedade privada da terra sem qualquer indenização. Número 2, texto 2. Todas as grandes propriedades territoriais, todas as terras pertencentes à coroa e às ordens religiosas, à igreja, compreendendo
compreendendo o gado, o material agrícola e os edifícios com todas as suas dependências. Ficam à disposição dos comitês distritais agrários e de camponeses até a reunião da Assembleia Constituinte. O texto faz referência, letra C, as medidas adotadas pelo Partido dos Bolcheviques após a tomada do poder na Rússia em 1917, tá? Então, isso aí são os primeiros dizeres desse novo governo. Vamos lá. Número 10. Os operários das fábricas e das usinas, assim como as tropas rebeldes, devem escolher sem demorar seus representantes ao governo revolucionário provisório, que deve ser constituído sob a guarda do povo revolucionário amotinado e do exército. Um manifesto lançado em meio às tensões de 1917 na Rússia revela a oposição dos, quem marcou aí a letra B, mais uma vez a gente falando aí dos bolcheviques, que eles vão tomar o poder. Uma coisa também que eu esqueci de falar agora na aula foi sobre que a Rússia, a partir de 1922, não vai ser mais Rússia, agora vai ser União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Vamos lá, voltando aqui à correção. Então a letra B, a 10 é a letra B, bolcheviques que chamavam os operários a se mobilizarem nos sovietes. Vamos lá, número 11. A Revolução de Fevereiro de 1917 derrubou Nicolau II e estabeleceu a República da Duma. Era o fim do regime czarista. Essa primeira fase da Revolução Russa teve, como uma de suas características, quem marcou a letra C está correto, tá? A crença ao avanço do capitalismo na Rússia e das empresas privadas como fonte de progresso econômico. Não esquecendo que agora que eles eram um governo socialista, tudo agora pertence ao Estado, tá? Não vai ter mais iniciativa privada. A 12 é discursiva, a gente vai marcar aí para a próxima aula, tá? Vamos lá, número 13. A Revolução Russa de 1917 marcou o início de uma nova era na história da sociedade, na medida em que se constituiu, é a letra B, em um desafio concreto à ordem burguesa e capitalista, tá? Vamos lá, 14. A Revolução Russa de novembro de 1917 implantou no país um regime socialista baseado nas ideias marxistas de estados proletariado. Então, quer dizer, no poder está o trabalhador. No entanto, além da classe operária, outros grupos sociais participaram e ativamente da luta pela queda do governo czarista. Foi, letra B, o campesinato explorado e sofrendo os efeitos da Primeira Grande Guerra Mundial. Vamos lá. No próximo agora, número 15. Em 1917, a Rússia, que estava sofrendo grave crise econômica, acentuada pela sua participação na Primeira Guerra Mundial, passou por um sucessor revolucionário que instituiu o Estado Socialista. Sobre esse processo, é correto afirmar que o ou a letra C permanecia da Rússia na guerra após a derrubada do czar foi um fato que contribuiu para a Revolução Bolchevique. Isso foi o que a gente já falou anteriormente, tá? Que o governo provisório queria se manter na guerra e os bolcheviques queriam sair da guerra, tá? Vamos lá, número 16, 17, 18 não, só até o 16, 17 são discursiva, tá? Vamos lá, 18. Em 1921, o problema nacional central era o da recuperação econômica. O índice de
desespero do país eloquente. Naquele ano, 36 milhões de pessoas não tinham o que comer. Nas novas e ruínas condições da paz, o comunismo de guerra revelava-se insuficiente. Era preciso estimular mais efetivamente os mecanismos econômicos da sociedade. Assim, ainda em 1921, no X Congresso Partido de Lênin propõe um plano econômico de emergência, a nova política econômica, a NEP. Sobre a chamada nova política econômica, é correto afirmar que deixa eu ver aqui. Letra B, tá? Letra B. Ela consistiu em manutenção de elementos econômicos socialistas na organização da economia, como planejamento da permissão para o estabelecimento de elementos capitais por meio de livre iniciativa em certos setores. Foi o que eu falei para vocês também quando a gente estava falando da aula, é que Lênin, quando lança a NEP, ele também ao mesmo tempo, ele não, certos setores ele mantém como uns setores com a ajuda da iniciativa privada, tá? Vamos lá, 19. A revolução ocorrida na Rússia em 1917 teve dois momentos vitais, fevereiro e outubro. Esses 2 meses marcaram a ascensão dos partidos políticos que tinham em comum a ideia de que o czarismo era uma forma anacrônica de poder e por esta razão deveria acabar. No entanto, o partido que teve êxito nesse processo foi aquele cujo ideário era mais radical. Exemplo dessa radicalidade foi o assassinato de toda a família real. A qual partido fragmento do texto se refere? Os bolcheviques. Foi o que eu falei também na aula, né, que os bolcheviques mandam matar toda a família do czar. Ele, a esposa e os 5 filhos. Eram 4 meninas e um menino. Tá? Vamos lá. Número 20. O ano de 1917 marca o centenário... Desculpa, gente, corrigindo aqui, peraí. O ano de 2017 marca o centenário da Revolução Russa. Em fevereiro de 1917, revoltas populares derrubaram o czar Nicolau II e instauraram uma república. Em outubro do mesmo ano foi implantado o governo socialista soviético. A cenário alternativo que apresenta corretamente o cenário político e econômico dos primeiros anos do governo socialista, 1917 a 1924. É a letra C, tá? Sob a liderança de Lênin, a Rússia viveu uma guerra civil durante a qual foi estabelecido o comunismo de guerra e um programa de educação obrigatória para as crianças até 16 anos e a nova política econômica. Tá? Então, gente, aqui estamos fechando aqui a página 274. Semana que vem a gente vai corrigir os exercícios discursivos, tá? Então a gente fica por aqui, tá, pessoal? Uma boa semana para vocês. Por favor, não deixe de dar uma olhadinha e de estudar um pouquinho, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.